Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Andréa Tissoni. Hoje a Paty novamente não está aqui comigo, mas calma, gente, em breve ela estará, tá? Hoje ela não pôde estar, mas ela vai estar assistindo de casa, que eu tenho certeza. Beijo pra você. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito delicado. Ele começa bem silencioso e aos poucos ele vai tomando conta da nossa vida, que a gente nem percebe. A gente tá falando sobre relações abusivas. E quem vai falar aqui com a gente é uma pessoa bem conhecida aqui do podcast já há um tempo, Carla Carolina, psicóloga clínica, mentora sistêmica. Ela já veio aqui algumas vezes com a Bianca Zapponi. Beijo, Bianca, pra você. E hoje ela está aqui sozinha com a gente. Muito obrigada. Vamos falar sobre esse tema bem polêmico, né? Bom, muito obrigada, Andréia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu acho que você já foi bem assertiva até na introdução, assim, né? Quando você fala que começa de forma muito silenciosa, uma relação abusiva começa de fato sem a gente perceber, né? Eu queria que você já falasse então pra gente sobre essas pequenas coisas que tornam isso silencioso, porque são coisas do dia a dia que a gente nem percebe, né? Sim. Tanto é que quando a gente estuda um pouco mais essa questão de relações abusivas, um paralelo que a gente faz é com uma teia de aranha. Um relacionamento abusivo é como se fosse um abusador, sendo a aranha, construindo uma teia. Então começa colocando uma linha, e depois outra, e depois aquilo fica tão fortalecido que fica difícil sair dessa relação. E com uma primeira linha, você não percebe que você está sendo presa ou amarrada de alguma forma, simbolicamente falando. Então a gente faz muito esse paralelo com essa questão da teia. Então, e é muito silencioso por conta disso, né? Porque é muito sutil. Às vezes uma teia de aranha a gente nem vê o fio. Nossa, porque é verdade. Eu nunca tinha parado pra fazer essa analogia, mas é verdade, porque são pequenos sinais, né? Eu uso muito um termo que eu ouvi uma vez, é aquela crítica disfarçada de elogio. Ela é muito comum e a gente nem percebe que, na verdade, é uma pequena poda que está surgindo ali, né? Sim. Quando a gente fala da crítica disfarçada de elogio, a gente usa um dos termos muito comuns também, é o gaslighting, né? E o termo gaslighting, ele foi dado, né, e utilizado, enfim, dessa forma, baseado em uma peça. Foi uma peça lá nos Estados Unidos, uma peça de teatro, onde tinha um casal em cena, e eles diminuíam e aumentavam o gás conforme a luz, tá? E aí o marido fazia isso dentro da peça de teatro, e aí a luz baixava, diminuía e aumentava o teor de gás no ambiente, e ela falava assim pro marido, tem alguma coisa de errado aqui, né? Você percebeu que a luz diminuiu? Você tá sentindo um cheiro? Ele, não, imagina, a impressão sua. E era uma manipulação velada, por isso, e o nome da peça era essa, por isso que o termo gaslighting é utilizado até hoje. Nossa, eu não sabia, eu nunca fui, na verdade, procurar saber o porquê que se chamava gaslighting. E é muito comum, porque a gente fica se passando como doida, né? A tradução ao pé da letra é a meia luz, porque a mulher falava assim, não, mas escureceu. Na verdade, né, clareou, enfim, e ele manipulava isso e a gente ficava, né, a mulher ficava como louca, e é assim que acontece no relacionamento abusivo, né? Ela começa a duvidar da própria sanidade. Totalmente. Nossa Senhora, assim, quantas vezes às vezes pensava que, meu Deus, será que eu tô exagerando? Poxa vida, será que é coisa da minha cabeça? E é muito comum, você imagina no setting terapêutico, você ouvindo isso de uma pessoa que ainda não sabe que tá passando por uma relação abusiva. É bem delicado quando a gente encontra esse tipo de situação dentro do consultório, tá? Mas o que eu posso falar pra você é que, no geral, as pessoas, mesmo as mulheres, elas têm uma noção, tá? Elas se recusam a ouvir. Então, né, o meu papel como terapeuta é conduzir, né, essa mulher, enfim, eu tô falando mulher, mas homem também vive a relação abusiva, tá? Uhum. Mas, enfim, o meu papel é conduzir essa mulher de uma forma que ela se fortaleça
seja para enxergar a relação como ela se apresenta, seja para ela sair dessa relação, que seria o ideal, né? Pra ela aceitar, porque se ela já… eu acho que no fundo a gente sabe, né? A gente só tá meio que em negação. No fundo a gente sabe. Aí não tem como não ir para uma outra janela aqui com você, que é no grupo mulheres que, né, das mulheres que correm com os lobos que eu comentei contigo, a gente faz todo um estudo do feminino, né? E quando eu falo o homem também pode viver relação abusiva, o homem também tem a energia feminina, né? Enfim, mas o estudo do livro é direcionado para o feminino. E quando a gente pensa no estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, tem logo de cara o encontro com todos os ossos de um lobo, representando simbolicamente o encontro de todas as partes de uma mulher, que muitas das vezes, seja numa relação abusiva, seja por qualquer outra situação da vida, pode se desconstruir. E aí, quando a gente pensa no conto de La Loba, é uma forma de reconstrução dos ossos e reconstrução de si. Dentro do conto de La Loba, além dessa parte da reconstrução dos ossos, a gente logo no primeiro capítulo já faz o encontro da mulher com a intuição. Então, quando você me fala que no fundo a mulher sabe, sim, no fundo toda mulher sabe que a relação que ela está vivendo não é uma relação saudável. Então, o meu convite para quem está assistindo, inclusive, é para que observe bem a sua própria intuição, porque no fundo você sabe que essa relação não está te fazendo bem. E isso é muito importante, porque a gente não quer olhar, não quer aceitar e fingir que tá tudo bem, empurrando com a barriga, talvez por várias questões emocionais da pessoa, mas olhar pra dentro de si, olhar pra essa relação com um olhar, tirar, vamos dizer assim, a lente cor-de-rosa, é importante, né? Sim, porque a gente finge que nada tá acontecendo, né? Aí quando a gente entra, né, ainda em Mulheres que Correm com os Lobos, nossa, isso daí tá muito presente aqui. Enfim, ainda em Mulheres que Correm com os Lobos, que a gente segue aí para um próximo capítulo, que é o principal, que tem a ver com o nosso tema de hoje, de relacionamento abusivo, a gente fala sobre o Barba Azul, né? Você comentou que conhece, né? Conheço. Nossa, é terrível esse conto. E aí, dentro do conto do Barba Azul, é muito comum que nós, mulheres, quando a gente se depara com um homem que tem algum tipo de comportamento tóxico, a gente fala assim, não, mas até que a barba dele não é tão azul assim, né? Querendo dizer que, né, amenizando qualquer tipo de tratamento inadequado ou qualquer comportamento que, enfim, não deveria existir para uma mulher. Então, a gente faz isso o tempo todo. Nós, desde criancinhas, nós somos doutrinadas a termos esse comportamento de aceitar o que não é aceitável. De justificar ações e compensar, fazer a compensação. Eu vejo muitas vezes mulheres, eu me coloco também muito assim, acredito que várias mulheres fazem isso. A gente compensa, né? Uhum. Ele me xingou, enfim, vou colocar agressão, mas não precisa ser necessariamente física, mas sabe? Ele foi agressivo com as palavras, ele falou algo que eu não gostei, mas ele é provedor, mas ele é um cara que cuida de mim, mas ele é um cara que, poxa, ele é tão legal, ele… Sabe o que me pega muito de todas essas frases, assim, que eu fico doida, assim? Eu fico possessa quando eu escuto. Mas ele é um bom pai. É obrigação dele! Cara, ele é um bom pai pro filho. Pra você, ele tem que ser um bom marido. Exatamente. Entende? Exato. Por que você vai continuar nessa relação? Porque ele é um bom pai? Ele não é seu pai. Mas aí, né, a gente entra em outras questões. Eu tô muito terapeutizada, gente. Exatamente. Mas é verdade. É porque eu entendo, né? A gente já falou isso em algumas outras cases aqui. Meu caso é sim por conta disso. Né? De realmente ter uma ausência paterna muito grande. Talvez provavelmente eu via isso no pai dos meus filhos. Ele é um excelente pai, eu não tiro isso do mérito dele. E quando eu olhei pra mim e falei, gente, os meus filhos vão embora e eu vou ficar aqui com essa pessoa que eu não quero, né? Eu preciso tomar uma atitude, né? Ele não é meu pai, né? Uhum. Mas é que ele vai continuar sendo um pai maravilhoso pros filhos dele, pros nossos filhos. Mas eu não quero. Então, quando a gente começa a olhar por essa ótica, você se liberta. Sim.
é um caminho sem volta, na verdade, né? Tipo, que aí você fala assim, opa, peraí, que é o momento que você já começa a ter mais consciência, começa a se priorizar. É o momento que você já tá saindo de uma relação que não faz mais sentido, né? Independente se ela é abusiva ou não, é o momento que você já tem um pouco mais de consciência para poder sair e fazer novas escolhas, fazer as escolhas por você, né? Porque a grande maioria das vezes, quando você permanece numa relação assim, você não tá se escolhendo. Você está escolhendo sonhos que você construiu e idealizou, né? Você está escolhendo o outro, você está escolhendo, né, no caso de um casamento, a grande maioria das vezes, você permanece num casamento por conta dos filhos e não por você, né? Então, quando você começa a se priorizar um pouco mais, você começa a caminhar para escolhas que façam mais sentido com o que você quer e etc. E como que a gente pode identificar os primeiros sinais de que essa relação, pra quem tá em casa, eu sei que a gente no fundo a gente sabe, mas pra quem ainda tá confusa, sabe? Sobre esses sinais que a gente às vezes finge que são justificáveis, vamos dizer assim, né? Dentro de uma relação. Tá? É muito difícil, tá? Mas uma das coisas que é importante observar é quando a pessoa perde o brilho, sabe? Você mesmo percebe, mas outras pessoas começam a falar assim, mas o que tá acontecendo? Mas tá tudo bem mesmo? Ei, você tá sumida, né? Quando a gente pensa em relações abusivas, um dos traços, né, mais evidentes é esse lance do isolamento. Não é o único traço, mas é muito comum. Do isolamento, do controle excessivo, né? De viver uma vida extremamente simbiótica. Eu até tinha perguntado de papel e caneta, porque eu até conto para os meus pacientes, vamos tentar fazer de uma forma diferente aqui. Porque eu desenho, e eu falo que é o desenho, é como se fosse o desenho de duas alianças, né? Então, essa daqui é a minha vida, essa daqui é a vida do meu parceiro, ok? Quando a gente vive um relacionamento saudável, existe essa intersecção. Então, essa aqui no meio é a vida do casal. Então, aqui eu tenho a minha vida, ali tem a vida do parceiro, e aqui dentro eu tenho a vida... aqui dentro é a vida do casal. Quando a gente tem essa balança de forma equilibrada, uma relação saudável tende a ser dessa forma. Numa relação simbiótica, eu pego aqui e vivo aqui, ó. Tudo vira uma coisa só. Eu não tenho tempo para ter tempo com os meus amigos, eu não tenho tempo. Eu mal tenho tempo para o trabalho. Então fica uma coisa quase assim, ó. Um pouquinho só na beiradinha é o meu trabalho, a beiradinha aqui é o trabalho dele, o resto é tudo junto. Enfim, não tô criticando porque tem gente que isso daqui vai funcionar, tá bom? Mas o ideal é que tenha um pouco mais de equilíbrio. E numa relação abusiva, a tendência é que não tenha. E na verdade, muitas vezes, o que era pra ser junto, né, numa relação abusiva, na verdade tá boa só pra um lado. O outro tem mais liberdade, que era o meu caso, e a outra pessoa, ela vive em função do outro, mas o outro segue a vida dele. Trabalha. E aí, infelizmente, né, eu que não me considero uma pessoa feminista, aí vem a pauta de que, infelizmente, isso cai muito mais pelas mulheres, né? Claro. E é assim, mesmo que a gente não se considere feminista, eu sou, enfim, não vou entrar nessa seara, mas entendo que é uma coisa estrutural, sabe? É um contexto histórico que a gente foi aprendido ao longo do tempo e ainda é defendido por muitas pessoas. Sim. E eu sei que você falou, não vamos entrar nessa pauta, eu preciso comentar sobre isso. Que tem a ver com o tema também. Há alguns anos atrás, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: cara, você viu a mulher que foi... Ela não chegou a ser assassinada, ela foi muito machucada, foi espancada. Ela foi espancada porque saiu com um cara do Tinder e ele levou ele pro apartamento dela, e aí ele espancou ela e foi embora e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que eu falei assim, mas também o meu julgamento, tá? Tudo bem, Gente, todo mundo já fez isso. Eu falei, mas também, como assim? Que ela foi levar o cara pra dentro da casa dela? Eu acho uma loucura, né? Tudo bem. Enfim, então, a primeira coisa que eu tive de reação foi essa.
E aí, uma amiga minha virou pra mim e falou assim: mas Carol, se fosse um homem, não teria esse questionamento. Você tá culpando a vítima? Você tá culpando a vítima porque ela foi machucada? Cara, quando ela falou isso pra mim, meu mundo caiu, tá? Meu mundo caiu porque eu me senti a pessoa mais preconceituosa do mundo e tal. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a estudar, né, muitas frentes do feminismo, enfim, e acredito na pauta, tá bom? E quando eu falo acredito na pauta, eu acredito na pauta de tudo que foi construído até agora. Mas acredito que, no momento atual, algumas mulheres estão se perdendo dentro dessa bandeira, tá bem? Então, eu sou super a favor do empoderamento feminino. Se eu tenho tudo que eu tenho hoje, é por conta de lutas femininas que aconteceram alguns anos atrás. Totalmente. Eu faço coisas que minha avó não fez, entende? Então, eu dou total valor pra isso. Mas eu confesso pra você que eu acho que algumas mulheres estão se perdendo no sentido de... eu não preciso de homem pra nada. Oi? É uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Então, quando vai pro feminismo de uma forma muito extrema, eu questiono. É quase um ódio, né? E isso não é legal. Isso. Eu entendo você, também não concordo com isso. E que tem a ver com mágoa, tá? Se a gente for aprofundar, tem a ver com... Puta certeza tem algo aí atrás disso, sabe? Eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu sou totalmente a favor das pautas. Eu não me vejo uma pessoa com ódio ao homem. Não, imagina. Eu gosto. Tá tudo certo. Sim. Mas acho que é totalmente importante a gente entender que somos... Tanto homens quanto mulheres são vítimas desse machismo estrutural que a gente vive, sabe? E isso é inegável, né? Os homens não choram, não pode chorar, você não pode ser sensível, você não pode... Sabe? É um peso também pra eles. E até, tipo, quando eu pego né, no próprio grupo das lobas lá, né? Com tantas mulheres, enfim, a gente tem as mulheres que são um pouco mais conservadoras, outras que são mais liberais. E aqui a ideia não é entrar na discussão política em si. Mas tem uma tendência a ter uma pauta mais feminista ou não, conforme o direcionamento político, né? Sim. E é muito interessante porque eu falo, né, em todas as frentes que, assim, da mesma forma que existem mulheres muito magoadas, existem homens muito magoados também, né? Então, da mesma forma que a gente não gosta de ouvir, mulher é tudo vagabunda, o homem também pode não gostar de ouvir que homem é tudo igual. E a gente tende a repetir isso de forma extremamente natural. Eu acho tão errado isso, sabe? E a gente tem que ter consciência, né? Que é um ser humano com sentimentos, que veio de... É claro que a estrutura educacional de homens e mulheres, a gente não precisa entrar nessa pauta, mas assim, só pra gente fechar. A criação é diferente, né? E às vezes o homem, ele foi criado por várias mulheres. Então a energia feminina dele, eu acredito que vai ser diferente. Sim. Então ele vai ser mais sensível, ele vai ser mais empático muitas vezes, sabe? E a gente generalizar, você tá colocando todo mundo na mesma, como se isso não fosse uma coisa educacional. E a gente vê que muitas vezes é. Sim. Sim, e assim, se eu tô me conectando somente com homens com energia feminina, é um sinal de alerta, tá? Um sinal de alerta, porque a AM não sintoniza FM. Se eu estou me conectando muito com homens de energia feminina, provavelmente eu estou numa super energia masculina, super na defensiva, querendo dar conta de tudo e de todos, então só encontro e só me conecto com homens fracos. Tá bem. Vamos pra próxima pauta. Vamos. Você sabe que você falou uma coisa muito interessante sobre o livro Mulheres que Concorrem com Lobos. A gente vai acabar entrando nisso de novo. Sobre ela ter que recolher e se reconstruir. Sim. É possível se reconstruir, mas sem... Como é que eu vou colocar essa palavra? A gente vai se reconstruir, mas é possível se reconstruir depois de uma relação tão violenta, desgastante e abusiva, sem se perder sua essência, alguma coisa assim? Ou uma parte realmente se perde e você se reformula? Cara, eu acredito que sim, é possível se reconstruir. Isso é inquestionável.
ok? Eu acho que é super possível se reconstruir. Eu sou uma prova disso, ok? Mas não dá para falar que não existirão marcas. Então, até quando você me fala, eu imagino, tem um nome, eu não vou me lembrar qual é. Não sei se é no Japão, enfim, mas é na parte oriental. Eles fazem a reconstrução de alguns objetos de cerâmica, enfim, com ouro, né? E aquilo fica muito mais bonito e mais forte depois. Nossa. Tá bem? Então, quando você me fala, eu faço essa referência, porque é assim que eu acredito que seja. Eu vou. É claro que a gente vai ter algumas rachaduras, alguns gatilhos, né? Quando você sai de uma relação tóxica e entra numa relação saudável depois, você entra com alguns gatilhos. Então, é estranho você ver a pessoa fazendo por você, porque você não está acostumada a receber. São coisas assim tão básicas, sabe? Mas ao mesmo tempo, ou então você fala assim, opa, peraí, no começo eu me vi ali desconfiada de alguma coisa, e você vê e fala assim, não, eu não tá me dando motivo nenhum para eu desconfiar, por que eu tô com isso? Então você vem com algumas rachaduras para você viver. É um grande desafio, é você sair de uma relação tóxica para você poder viver de fato uma relação saudável. Para você saber que, tipo, tá tudo bem, que a outra pessoa de fato é confiável. Enfim, para você aprender a confiar de novo, é um grande processo, sabe? Você acredita que fazer essa reflexão e sair de uma relação abusiva pra ir pra uma relação saudável, sozinha é muito difícil, né? Eu acho que terapia, nesse caso, é fundamental, né? Sim. É que não tem muito uma fórmula mágica, né? Então, não adianta definir algo aqui. Mas, de fato, a terapia é fundamental. Por quê? Porque a gente começa a entender o que eu estava flexibilizando, que eu não deveria ter flexibilizado. O que eu estava abrindo mão, que eu não deveria abrir. Como que eu continuo me colocando em primeiro lugar? Porque uma pessoa que sai de uma relação tóxica, de uma relação abusiva, ela sai e fica com muito medo de se envolver de novo. Então, ela se boicota, inclusive, em novas tentativas. Quantas vezes a pessoa sai de uma relação e fica, às vezes anos sem se relacionar com outras pessoas? Tá se entregando, hein? Enfim, às vezes fica anos. E aí, quando a gente investiga um pouco mais, senhorita, nem sei muito da sua vida, tá? Mas quando a gente investiga um pouco mais, a pessoa não é que a pessoa não está se relacionando. Ela está casada com trabalho. Está sabotando, né? Está se sabotando. Então, assim, esse lugar está sendo preenchido de alguma forma. Enfim, com alguém ela está se relacionando. E isso cai muito também em pessoas que acabam se envolvendo com pessoas emocionalmente indisponíveis, relacionamentos efêmeros, né? Que é de uma noite, casos, enfim, eu não vou usar o termo que as pessoas gostam de usar, mas assim, de ficar com várias pessoas, se envolver em relações rasas, porque ela quer só aquele prazer momentâneo e depois seguir com a vida dela porque ela não quer profundidade. Isso também acontece por isso? Sim. Se acontece por isso, calma. Porque não quer se envolver, tem medo de se envolver depois de uma relação abusiva. É bem típico, né? O relacionamento casual é bem típico de quem não quer se envolver. Toda vez que a gente pega uma pessoa que começa a se relacionar, a pessoa não está disponível. Fui me relacionar com outro fulano, com outro ciclano, a pessoa não está disponível. Descobri que na verdade ele tem outra pessoa. Ele falou que gostou muito de mim, mas não está a fim de namorar agora. Quem nunca caiu nessa? Quem nunca? E quem nunca fez isso também? Exatamente. Né? Enfim, toda vez que eu me relaciono com alguém disponível, eu vou ter que olhar para o quanto que eu também estou indisponível. Essa é a primeira regra básica. Ok? Porque, de novo, se eu estou me conectando o tempo todo com pessoas indisponíveis, eu preciso observar se eu estou presa ainda no relacionamento anterior, que eu não me despedi, se eu ainda estou casada com o papai, se eu ainda, enfim, se eu estou casada, tipo, saí do relacionamento anterior, acabei me afundando em trabalho e tô de fato me relacionando com o trabalho. Enfim, tem algumas possibilidades, alguns caminhos aqui, sabe? Mas no fundo, todas elas mostram a sua indisponibilidade. Toda vez que eu me conecto com alguém indisponível,
significa que eu estou indisponível. Mesmo ela falando assim, mas eu queria tanto alguém. Claro que quer. Vem aqui. Ai, Vamos conversar pra gente sempre ver. que eu vejo a Carla, eu levo dois tapas na cara. E isso, nossa, mas isso aconteceu muito comigo. E eu me apegava, às vezes, a pessoas que eu falava assim, não, eu gosto de você tão legal, mas eu não tô afim pra de relacionamento agora. E eu me apegava naquilo de falar, não, mas ele vai querer. Sim. E a gente faz muito E aí, isso. olha só a isca pra ser alvo de um predador. Quando a gente pensa em barba azul, sabe? Você é alvo fácil para um predador, porque aí você quer provar para ele que você é boa. Aí você começa a fazer as coisas por ele. Às vezes começa até a pagar coisas para ele, tipo, mesmo que sem querer, ou comprando algum presente, ou querendo surpreender de alguma forma. Ou seja, indo para energia masculina total, entende? E quando eu falo de energia masculina, de ir nessa direção, se liga nessa frase. Tá. Óvulo não corre atrás de espermatozoide. Nossa, faz muito sentido. Nossa, eu tô muito espermatozoide. Tava, agora não, agora eu tô muito de boa. Por favor, mas você eu é um óvulo. estava, agora eu sou um óvulo. Peguei isso? Vem lá na minha. Ai. Gente, mas e você falando, eu me coloco nessa situação, mas eu conheço tantas mulheres, eu não sei se eu posso dizer até a maioria, que faz esse tipo de coisa. Por que a gente tem esse tipo de comportamento? Isso tem muito a ver com as pessoas chamam da síndrome da salvadora, né? Olha lá! Tão bom. Ai, meu Deus. Bianca, beijo. Tem uma teoria que a gente fala que é o triângulo dramático de Karpman. E norteia muitos, né, dos atendimentos, assim, porque é muito fácil de ilustrar para as pessoas. Eu faço, literalmente, eu desenho um triângulo, em cima eu coloco o salvador, de um lado eu coloco vítima, e do outro lado eu coloco o acusador, o agressor, o vilão, que seja, ok? Então, quando a gente olha para essa dinâmica, a gente percebe muito nas mulheres, principalmente, essa síndrome da salvadora, essa tentativa de fazer demais pelo outro. Pô, o cara não me quer, mas peraí, vem aqui, deixa eu te provar que eu sou boa, né? Enfim, tudo isso tem muito a ver com a dinâmica de ser a salvadora. E essa dinâmica de ser a salvadora, geralmente não acontece só na dinâmica do relacionamento, tá? É uma dinâmica que provavelmente essa pessoa tá levando pra vida, porque tem a ver com o funcionamento dela. E ela só é a salvadora por quê? Porque em algum momento, na sua história, enfim, essa pessoa... em algum momento, essa pessoa foi pro lugar de salvadora porque existia uma vítima, que era a mamãe, e um vilão, que era o meu pai, ausente. Percebe? Percebendo tudo. Se a minha mãe é a vítima e o meu pai é o vilão, eu tenho que salvar principalmente a minha mãe. Ok? Qual o impacto disso, né? Tipo, nos relacionamentos, eu fico querendo salvar as pessoas que eu me relaciono. Olha que postura arrogante. Pois é, Andréia. Entende? Eu começo a ficar pagando as coisas, eu começo a querer surpreender, enfim. Eu começo a ir para um lugar que não deveria ser meu, como mulher também. E quando eu falo como mulher, não é que a mulher não pode pagar, pelo amor de Deus. Enfim, não é isso. Eu já paguei tantas coisas, enfim, não é sobre isso. Mas tem a ver com o óvulo e o espermatozoide. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Tá muito mais relacionado à posição em que eu me coloco. Porque quando a gente dá um presente de bom grado pra uma pessoa, estou te presenteando porque eu acho que gosto muito de você, enfim, é recíproco, é uma relação recíproca. Agora, geralmente quando a gente faz isso é porque a gente tá querendo se provar. Sim. Provar que a gente merece. Então, querendo ou não, isso é correr atrás de alguém. Sim. Eu entendi, eu acredito que seja isso. É ser notada, né? É fazer esforço para ser vista. Então, quando a gente olha para esse triângulo, será que eu fui vista lá atrás, na minha infância? Né? Para eu poder fazer todo esse esforço de que, assim, para eu virar salvadora já é uma forma de eu querer ser vista. Porque alguém não tá, tipo, eles estavam tão preocupados com os problemas deles, ou resolvendo os problemas deles, porque eu tive que Falei, quer dizer, crescer antes da hora eu vou ter que dar um jeito e resolver essas coisas aqui, porque o pra barco mostrar tá que eu sou afundando. boa. Pra mostrar que eu sou boa, pra ver se alguém me nota, pra ver se eu recebo amor, carinho, afeto. Eu entendi. Ai, caramba, mulher! Eu falo, é uma sessão de terapia aqui pra mim, tá? E assim, você falou que já passou, né, por situações de relações abusivas, como acho que acredito 70% da população, mulheres e homens. O que despertou você, né, além... Foi exatamente isso que despertou esse interesse em tratar?
em lidar com relações abusivas? Pra ser sincera, não. Quando a gente pensa nessa questão, tipo, de relações abusivas, se a gente for investigar um pouquinho mais, a gente vai ter que ir na sistêmica, pensando em ancestralidade, porque não começa com a gente. Então, doce ilusão, eu posso até contar um pouquinho da minha história, sim, mas a minha história não começa comigo. Entendi. E até no nosso primeiro podcast, eu acho que eu comentei que até a escolha do meu curso não foi à toa. Sim. Eu escolhi psicologia, porque dentro desse triângulo, minha mãe era vítima, meu pai era o vilão e eu era a salvadora. Eu escolhi uma profissão de salvadora, ok? Eu escolhi psicologia bem na época que os meus pais se separaram. Porque eu queria entender como uma mulher poderia ficar, tem tudo a ver com o tema de hoje, inclusive. É. Como uma mulher poderia ficar tão dependente de um homem como, enfim, tão abalada quando o homem não queria mais. Então, eu ficava completamente indignada. Só que aí eu paguei pra ver, né? Eu fiquei tão indignada que eu atraí, puxei o karma dela pra mim. É mais ou menos isso. Mas a gente faz inconsciente, não é inconsciente esse tipo de coisa? Sim, é muito. Quando a gente pensa em lealdade sistêmica, é algo muito mais forte do que tá no controle. Porque Sim, e quanto mais a gente fala que não vou passar por isso, ou né, vamos, sei lá, vou pensar aqui, tá? Se uma pessoa tem um pai alcoólatra, por exemplo, fala assim, eu não quero nem saber de ter um marido alcoólatra, não tô longe de casar com uma pessoa assim. Aí, anos se passam, ela vai lá, encontra uma pessoa que nem bebe e depois começa a beber. E por que isso acontece? Que a pessoa começa a beber do nada? Mas me explica! Ai, mulher, a gente tá fugindo da pauta, mas eu queria saber. Ai. Não, começar a beber não dá pra explicar da tia, assim, de Mas forma Jesus, tão... será que inconscientemente a pessoa faz? Mas assim, nenhuma conexão é à toa, entende? Entendi. Então, de novo, a gente volta para as leis que a gente, né? Cadê minha amiga Bianca? Quando a gente pensa nas leis sistêmicas, você acreditando ou não acreditando, ela tá reverberando. Simples assim. Então, a primeira lei é o pertencimento. Então, toda vez que eu julgo, eu tô excluindo, se eu tô julgando meu pai que foi alcoólatra, eu tô retirando a bebida do meu sistema. E uma hora ou outra ela vai dar um jeito de entrar. Simples assim. É uma quase que lei da vida. Então assim, você acreditando ou não acreditando nas leis sistêmicas, elas estão reverberando. Ela vai acontecer. É. Não, eu vejo isso na prática. Na vida. E agora que eu sei, eu vejo mais ainda. Porque aí tudo é sinal, sabe? Eu falo assim... Sim, quando a gente vê, a gente não consegue desver. Exato. O conhecimento é uma liberdade mais um aprisionamento, já me disseram. Porque você agora sabe, você sabe demais. E você tem que equilibrar isso, porque tudo é... Aprisionamento. Amei. É terrível. Me disseram isso agora. Falei, vou guardar isso pra vida agora. Isso. Qual foi o maior desafio emocional na sua trajetória? O maior desafio emocional, cara, foi depois que eu passei por uma separação conjugal. Eu passei por uma separação de uma relação que era muito desafiadora. Não era uma relação que me fazia bem. E mesmo assim, eu insisti. Eu queria continuar. É bem típico de uma pauta de relacionamento abusivo, inclusive, sabe? Porque eu tava insistindo em algo que, tipo, já não existia. Então, é pior do que... Ai, gente, é horrível isso, mas assim... Pior do que uma pessoa... Isso pensando em funcionamento do ser humano, tá? Pior do que maltratar, xingar ou qualquer coisa do tipo, é ser uma pessoa totalmente indiferente a você. Eu vou concordar com você. Infelizmente, sabe? Tipo, não tô menosprezando o xingar, maltratar, etc. Tudo isso é extremamente tóxico, enfim, abomino e etc. Mas não existe nada pior do que a indiferença. E eu tive uma relação em que eu ficou nesse ponto de indiferença. E eu queria muito que desse certo, mas eu queria sozinha. Então, à medida que eu comecei a querer sozinha, é como se entre o equilíbrio entre o dar e o receber, eu continuei fazendo. E a pessoa ficou lá parada. Eu continuei fazendo e a pessoa ficou parada. E o que acontece quando, né, existe esse desequilíbrio? A relação cessa, né? E, de fato, a relação cessou. E para mim, um momento crucial foi logo depois da separação, eu foquei no meu trabalho, bem plena, achando que estava tudo bem. E 3 meses depois, eu fui internada porque eu estava evacuando sangue. Com febre, enfim, do nada. Nunca tive um problema, tipo, no intestino e tal. E eu comecei a evacuar sangue.
Foi assustador. Foi a minha fase mais difícil, assim. Mas o emocional foi pro corpo físico, né? Exato, eu tava fingindo que nada estava acontecendo. Por isso que hoje, quando eu vejo mulheres, né, vejo pessoas que estão vivendo algum tipo de luto, a primeira coisa que eu falo é: tá tudo bem chorar. Vamos entrar em contato com esse sentimento. Tá tudo bem ficar recluso por um tempo, mas tá tudo bem também fazer os seus movimentos para não ficar tão recluso, né? Mas viver esse luto um dia de cada vez. Porque a minha experiência mais difícil foi de um luto não vivido. Então, quando eu não vivi o luto, eu fui internada, fiquei alguns dias no hospital, tive que derrubar minha agenda. Então, quando a gente não para, o corpo para. Né? E ali foi bem desafiador porque naquele momento eu tive que liberar alguns pacientes, encaminhar algumas pessoas, fiquei com poucos pacientes, reduzi drasticamente a minha agenda, né? E liberei principalmente os casos que envolviam temas voltados para relacionamento, porque naquele momento eu não estava conseguindo dar conta. E hoje em dia, nossa, muitas coisas mudaram na minha vida, assim, Querendo sabe? ou não, você acabou pegando mais pacientes pra falar de relações e querendo Sim. essa pauta, né? Teve uma grande reviravolta. Acho que o tema de relacionamento sempre me acompanhou, na verdade, tá? Mas naquele momento estava muito sensível. Então, temas que eram muito próximos, né, da minha realidade, eu precisei fazer um encaminhamento até por um discernimento ético e profissional mesmo, sabe? De saber qual era o meu limite e até onde eu dava conta para poder orientar a pessoa sem precisar ficar influenciando de acordo com o que eu achava que era, com base nos meus achismos, né? Porque a gente tá sensível, a gente ainda tá com a raiva, com a negação, tem tanta coisa, né? Exato. Então, eu reduzi drasticamente ali o número de pacientes e depois eu fui retomando isso à medida que eu fui ficando melhor. E é impressionante, porque tem uma questão, né, na semana passada, a gente falou um pouco sobre energia e a energia do dinheiro, a energia da prosperidade, Sim. né? E só foi, assim, de fato eu me conectei com uma outra pessoa, hoje eu tô num relacionamento sério e é uma pessoa que me faz muito, muito bem. Mas dentro desse contexto, essa outra pessoa, eu já estava, obviamente, melhor, porque na linha do AM não sintoniza FM, então eu fiquei um pouco melhor para, de fato, ele entrar na minha vida, para a gente entrar na mesma sintonia, né? E quando ele entrou na minha vida, eu fiquei muito melhor. E assim que ele entrou, muitas coisas começaram a funcionar, inclusive financeiramente, porque muitos pacientes começaram ou a voltar, né? E porque foi lá, fez um tempo com fulano e falou assim: não, quero você, sabe? Ou alguns pacientes começaram a voltar, ou pacientes novos começaram a surgir. Então, à medida que a gente vai se conectando novamente com o lado adulto, as coisas vão acontecendo não só financeiramente, mas também no lado amoroso, enfim. Não, eu acredito muito nisso, porque eu passei por isso, né? Quando eu me vi em relações depois do meu casamento muito ruins, que eram efêmeras, mas eram relações. E depois que eu falei, não quero mais, eu vou realmente tomar a rédea da minha vida e sair dessas situações, as coisas começaram a fluir de outra forma. Então, eu acredito muito que se a gente toma as rédeas, se a gente entende, acolhe as nossas dores, vive o luto, vive esse processo, mas se desprende dele, até pra você se desprender disso e deixar ir, as coisas não vão dar certo, não vão melhorar, né? Sim. Bem, vamos lá. Vamos falar sobre os relacionamentos abusivos? Eu queria que a gente te perguntar quais são as pequenas atitudes que mostram já, logo de cara, um certo controle, uma certa manipulação. A gente falou um pouco sobre crítica disfarçada de elogio, mas tem mais alguma coisa, assim, que a gente pode colocar aí na conta do controle e da manipulação? Cara, tem frases do tipo: vê se não volta tarde, Nossa. né? Tem, aquela sua amiga eu não gosto. Meu Deus, eu vivi isso. Nossa. Bem, eu perdi todas as minhas amizades. Eu perdi todas. Eu fiquei sozinha, isolada. A ideia do isolamento que você disse é muito real. Eu não tinha mais ninguém. Não tinha família, não tinha amigo, não tinha ninguém. E a amizade foi a primeira que foi embora. E você sabe o que é interessante? Uma vez, alguns anos atrás, numa roda de amigas, eu já tinha passado por uma situação difícil, enfim. E numa roda de amigas, mulheres, assim, super empoderadas, enfim, executivas, viraram e falaram assim: tá pra nascer o homem que vai mandar em mim. Ai, meu Deus do céu. Senhora,
Não, não é bem assim. Porque é sutil. Não é assim. Não é assim. Então, assim, para quem não viveu um relacionamento abusivo, o meu convite é para de ficar julgando, de achar que o homem simplesmente chega mandando. Nenhum homem chega mandando na mulher. Assim como a mulher também não chega já de cara causando. A relação abusiva, ela é tão difícil, inclusive, identificar, sair, porque ela não é só ruim. A relação é boa. A relação é boa e, assim, tem um gostinho de quero mais. Quando é boa, é muito boa. No momento que é bom, é muito bom, né? E depois, no momento que é ruim, é destrutivo. Então, a gente tem que parar com essa ideia de ficar falando assim, tá pra nascer o homem que vai mandar em mim, etc. Por quê? Porque, na verdade, os sinais começam de forma muito sutil e quando você vê, você já tá ali envolvida. Não interessa se você enfim, a estagiária ou a executiva. Se você tem 15 anos ou se você tem 50. Todo mundo tá propensa a esse tipo de situação. E é engraçado, importante, aliás, você falar isso, porque esse julgamento que as próprias mulheres fazem com mulheres que passam, até as coíbe de buscar ajuda. Exato. Opa, desculpa. Imagina. É exatamente isso. E tem a ver com isso a minha fala. Toda vez que eu trago um pouco dessa fala, tipo, se tem uma mulher que está vivendo algum tipo de situação, né, que ela está questionando aqui internamente se é abusiva ou não, se ela participa de uma roda dessa, ela vai ficar com mais receio de falar, com mais vergonha de falar sobre o tema, né? Então, de verdade, assim, o meu convite para todas as mulheres que estão acompanhando aqui, enfim, se sabem de alguma outra amiga que está vivendo uma relação abusiva, esteja disponível para essa amizade. Esteja disponível para essa amiga. Por quê? Muitas das vezes, uma hora a pessoa vai sair. Ela só precisa saber que você tá ali, que ela pode contar com você. Eu queria até dar falar uma coisa que pra mim foi muito importante, tá? Porque o que acontece muitas vezes quando as pessoas que percebem que você tá... Um amigo que percebe que você tá numa relação abusiva, ele vai querer brigar com o parceiro. Ou ele vai se retirar dessa relação de amizade. E isso é prejudicial nas duas formas. Porque ela ainda não tá pronta pra sair dessa relação. Exato. E aí esse cara vai achar que esse daí o seu amigo é uma ameaça. Então você, amigo, acolha. Uhum. Esteja ali do lado. Perfeito. Escute. Não compra briga. Não fica, você tem que separar, você tem que separar. Não. Ela vai entender no momento dela que ela precisa sair. Mas como você disse, é importante ela saber que ela pode contar com você naquele momento. Perguntou de características. Eu tive uma situação que eu saí de uma relação que o cara era extremamente controlador. Mas assim, tipo, muito mesmo, assim. Tipo, de eu estar online e ele perguntar com quem que eu tô conversando. E eu tenho certeza que vai ter gente assistindo aqui que vai se identificar. Porque, pelo que eu sei, isso é bem comum. Né? E eu achava aquilo o cúmulo, enfim. Me deixou indignada um pouco no começo, mas eu fui me acostumando com aquilo. Olha isso. Enfim, eu sei que depois que eu saí dessa relação, que eu comecei um outro relacionamento, eu percebi que toda vez que o celular descarregava e eu estava fora de casa, eu ficava assustada. Entende? Entendo. Com medo da pessoa que eu estava me relacionando, que já era outra pessoa, ficar incomodada, assim, tipo, fora da casinha, assim. Então, quando a gente pensa nas coisas das rachaduras, também tem a ver com isso. É sobre isso. Vejo muito isso, assim, são rachaduras que fazem hoje a pessoa que eu sou. Sim. Porque as rachaduras fortalecem, né? Um pouco do que eu comentei. Exato. Assim. Vou pegar até a imagem que você falou, porque eu acho que deve ser lindo. Porque tantas pessoas... É isso que a gente... Nossa, é muito importante. Porque tantas pessoas acabam normalizando, minimizando, na verdade, o comportamento dos abusadores. Porque ele é um bom pai. Tá bom, parei. Chega. Nossa, mas é verdade. Não vou parar de ser debochada, assim. Mas é um pouco do que a gente falou do lance da barba azul, sabe? Então, por que as pessoas fazem isso? Porque, no geral, a pessoa não é um carrasco o tempo todo, nem com todo mundo. Não é o tempo todo
e nem com todo mundo. Simples assim. Ninguém é um grande filho da puta. Desculpa. Não tem problema, vamos manter. Ninguém é um grande filho da puta o tempo todo com todo mundo. Porque senão não vive em sociedade. Sim, sabe? E mesmo essas pessoas, assim, tipo, pode ter um traço tóxico e tudo mais, mas de fato é um bom filho que seja. Aí fala, mas ele é um filho tão bom pra mãe dele. Um amigo tão legal. Um amigo tão legal, tão gente boa. Né, ajuda todo mundo. Mas e aí, ele tá te tratando bem? Ele tá te priorizando? Tá te dando, né, o que você merece? Enfim. E é uma pergunta que eu queria fazer. Eu acredito que não, mas assim, essas pessoas que são abusadoras, elas têm um perfil específico? A gente fala muito hoje em dia de coisa narcisista. A gente poderia colocar isso pra eles? Não colocaria dessa forma, porque todos nós temos traços narcisistas. Todos nós temos em algum nível. Então, assim, a gente precisa diferenciar, e aí teria que entrar com um pouco mais de profundidade no que seria o transtorno de personalidade narcisista, tá? Mas eu acho que não vem muito ao caso. Mas quando a gente pensa no dia a dia comum, eu tenho traços narcisistas às vezes, você também tem. O problema é quando esses traços começam a ficar muito, né? Começam a ficar muito egocêntricos, assim, sabe? Então, eu não associaria isso com um transtorno de personalidade, não. Todos nós temos os traços narcisistas e isso vai influenciar, tipo, de acordo com a dinâmica. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é assim, quando a relação tá muito tóxica, eu não vejo como, eu particularmente, não vejo como saída continuar nessa relação e ela ir se desenvolvendo. Tá? Já tive professores que falam assim que a relação começou não muito saudável e à medida que o tempo foi passando, ambos foram evoluindo e a relação foi seguindo. Eu não acredito nesse cenário, tá? Mas eu acredito que uma pessoa pode despertar gatilhos muito ruins com uma e muito bons com outras. Tá bem? Quando eu falo que a M não sintoniza FM, alguma coisa fez vocês se encontrarem para viverem isso, tá? Mas acredito também que você pode ser uma mulher, pensando em relacionamento, muito diferente do que você foi com o seu marido numa outra relação. Primeiro pela forma como ele te trata, mas também porque você se sente mais à vontade, mais mulher perto de outra pessoa. Então, pessoas diferentes podem acionar gatilhos diferentes. Assim. Nossa, eu acredito muito nisso. Você falou sobre a palavra deboche. Tinha um problema, porque eu sempre fui muito, e a pessoa se incomodava extremamente, que eu era muito debochada. Então, já era uma coisa que já não colava, sabe? Já não colava. Já era um red flag aí. Tem gente que não sabe lidar. Eu tive uma paciente que falou no meio da sessão, assim. Ela falou assim... uma amiga minha pediu uma indicação de uma psicóloga, eu passei o seu contato. Eu só falei que você era um pouco debochada, mas que você era boa. Eu adoro pessoas debochadas. Eu me identifico. E eu queria te perguntar, o que mais confunde alguém que vive dentro de uma relação abusiva, né? Que ela não consegue enxergar. O que mais confunde? Seria essa parte, assim, a compensação, né? Ele é um bom pai. Isso é o que confunde? O que mais confunde é o ciclo da violência doméstica. Como que funciona o ciclo? Eu tô numa fase boa, uma fase ok, que tá tudo andando bem. Aí começa a fase de tensão, né? E começam as brigas e etc. Quando começam as brigas, vem a ameaça de separação, tá? Quando brigas, ameaça de separação. Quando vem aqui, putz, vou me separar, tô levando as crianças, que seja, enfim. Aí começam os pedidos de desculpas. Então a fase boa começa novamente. Então o que mais confunde? O que mais confunde é o ciclo, porque é um ciclo sem fim. Tipo, aí vai pra lua de mel, aí depois começam as brigas, a confusão, aí tem a ameaça de se separar, porque eu não aguento mais viver nesses picos de altos e baixos. Aí começa de novo. Aí fica tudo bem, aí piora e assim vai. Eu passei por... Nossa, eu passei muito por isso. Um dos grandes sinais é a instabilidade, né? Que é tipo... E é uma tensão constante, né? Porque você não sabe quando que vai estar tudo bem, quando vai estar tudo mal. Aí chega uma hora que... E aí nesse momento que eu acho que é importante a gente falar, né? Porque todo mundo acorda em um momento. Eu espero que todo mundo acorde em algum momento. E é quando você já... Pouco importa se a pessoa vai pedir desculpa, pouco importa se ela vai melhorar, pouco importa se ela vai mudar. Você não quer mais estar ali. Sim.
Eu acho Aí que encaixou. É isso. é sobre, né? É sobre isso. Porque quando, tipo, já não importa mais. Você sabe que isso me lembrou quando eu pedi demissão, né? No banco que eu trabalhava. Eu falei assim, cara, eu não quero mais. Né? E aí o meu executivo falou assim, Carla, mas você é tão querida, né? As pessoas gostam tanto de você, você navega em tantas áreas dentro de RH. Eu olhei pra ele e falei assim, é que eu não acredito mais. É sobre É isso. sobre. Entende? Então ali não, tipo, não tinha proposta que ele me fizesse. Falei assim, Carla, você vai virar executiva de uma. Não. Não, não. Aqui não. Não é mais o seu propósito. E tá tudo bem, sabe? Seguir em frente. E é tão bom quando você entende isso. Porque eu vou falar pra você. Eu separei várias vezes antes de separar definitivamente. Todas as vezes eu voltava por causa exatamente disso. Ah, vai melhorar, me pedir desculpa, não sei o quê. Conheço tantas pessoas que passaram pela mesma situação. Mas quando você olha pra pessoa e você fala assim, não importa. Eu espero mesmo que você seja uma pessoa boa, que você melhore, que o seu próximo relacionamento seja uma pessoa incrível pra próxima mulher. Mas pra mim, não dá, não quero. Sim, é isso. Eu realmente não acredito que, e de verdade, que possa. Se começou ruim, eu não vejo uma salvação, sabe? Nessa relação. Eu acho que só escala. Pode até ser que em alguns momentos seja muito bom, mas teria que ter talvez uma mudança, como você disse, de comportamento muito grande da essência de cada pessoa. Porque às vezes não é sobre o cara ser tóxico, é sobre as pessoas não estarem alinhadas. Sim. E a gente tem que se policiar bastante também, quando a gente fala de relacionamento abusivo, né, de estarem alinhadas e tal, é que a gente também se torna tóxico em alguns momentos. É isso que eu ia te perguntar. Por quê? Porque eu fiquei pensando aqui que eu já me vi em situações em que parecia que eu era uma abusiva. Sim, talvez você fosse. A gente faz essa inversão de papéis, né? Sim, a gente aprende direitinho o comportamento, né? E, na verdade, em alguns momentos pode ser que a gente comece. Mas a gente precisa só saber até onde a gente vai, sabe? Eu dentro da relação que eu considero que foi a minha relação mais abusiva, assim, era uma relação, tipo, que ele tinha muitos ciúmes, muito controle, ficava vendo se eu tava online, que horas que eu tinha visualizado, se eu cheguei em casa, se não cheguei, e etc. Beleza, e eu lá tranquilinha, ok? No primeiro momento causei, falei assim, o que você tá pensando o quê? Você tá achando que você é quem? Você tá achando que você é meu pai? E blá, né? Enfim, causei. Só que depois, eu queria continuar naquela relação. E eu achava que aquilo ia melhorar, né? Melhorou? Melhorou. Em algum momento, depois, tipo, 1 ano e pouco, enfim, ele parou de fazer isso. Ele ligou um verdadeiro foda-se. Desculpa. Não tem problema, vamos seguir. E quando ele se descolou, eu achava que era o jeito dele de amar. Eu comecei a ficar piradona igual ele. Deus me livre. É porque a gente entende como um padrão, né? Sim. E quando aquele padrão muda, você já aciona várias red flags, vários Nossa. gatilhos na sua cabeça. Tipo, tem alguma coisa de errado. Por que ele tá agindo desse jeito? Por que ele não tá Será que ele não gosta mais de mim? Será que... Por que ele mudou esse comportamento? A gente acaba identificando Sim. como amor Exato. aquela toxicidade toda. Sim. E aí eu fui pra esse lugar, sabe? Não, tô fora. Eu falo, nossa, eu acho muito engraçado, porque a gente fala muito sobre a questão de ciúmes, né? E até que ponto, e se existe um ciúme saudável? Ou a pessoa não sentir ciúmes não quer dizer que ela não te ame? Cara, não consigo te responder isso com a devida propriedade, assim, em relação de não sentir ciúme, não quer dizer que ela não te ame, tá? Mas pensando mais, eu sei que a gente foi numa linha psicologia, né? Mas eu vou ter que citar Bert Hellinger, desculpa. Bert Hellinger diz que quando a gente sente ciúmes, na verdade a gente quer que o outro vá embora. No fundo, a gente quer que o outro vá embora, né? Ele diz algo mais ou menos assim. Então, a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente estiver sentindo muito ciúmes. Porque o desejo não é que o outro fique.
Eu vou ter que falar com você lá atrás. Entendeu? Gente, tá acabando o nosso podcast Ponto de Entrevista. Muito obrigada, Carla. Passou tão rápido que eu nem percebi, porque Passou tava rápido muito mesmo. bom. Caramba, ó, conto pra vocês depois o que a gente falou lá. Ou ela vem de novo aqui pra falar com a gente sobre isso. Porque olha, agora que ficou bom o negócio. Agora tá melhor ainda. Manda uma mensagem pras pessoas que passaram por relações abusivas, que estão passando, que conhecem alguém que tá passando por relação abusiva Tá certo. e precisam de ajuda. Bom, vamos lá. A mensagem aqui é para as pessoas que estão passando por relação abusiva. Se você não sabe como sair, minimamente procure uma terapia, procure uma ajuda especializada, para que você não esteja sozinha nesse momento. Essa é a primeira coisa. Para você que tem uma amiga que vive relacionamento abusivo ou já viveu um relacionamento abusivo, enfim, geralmente as que ainda estão, apenas esteja ao lado dessa amiga. Ela precisa de você. Eu tenho que falar, porque é sobre isso. Carla, muito obrigada, de verdade. Obrigada. Eu sempre adoro falar com você. É muito bom, de verdade. Eu aprendo tanto e é tão leve. Apesar do tema denso, é sempre muito leve. É quase uma terapia, né? Quase. Eu tenho a terapeuta Carla, maravilhosa. Eu tenho a terapeuta Carla, consteladora Bianca, e é isso, entendeu? Vocês que lutem. Gente, o podcast Ponto de Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada, Carla. Obrigada. A gente tá em todos os canais. Se você conhece alguém que passa por relacionamentos abusivos, eu sei que você conhece, ou você tá passando por algo assim, não se esqueça de procurar ajuda. E eu vou deixar o arroba da Carla aqui, né, na descrição do vídeo. Ela é maravilhosa. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.